Acredito que sim. Então vamos lá. Só comentando para quem é assinante da DualPix, essa gravação vai ficar disponível, né, lá no Eventos Online. Eu vou deixar também disponível durante um tempo no link lá que eu vou compartilhar por e-mail depois. Mas lembrando também que eu estou disponibilizando todos esses webinars, né, gratuitamente. Basta você ir lá no canal do Facebook da DualPixel, se inscrever e você vai ter acesso a todos esses eventos, inclusive esse também que amanhã já vai estar na plataforma. Beleza? Então, presente e futuro, mais presente, né, do que futuro. Vou começar aqui explanando, né, comentando algumas coisas. Qualquer dificuldade que vocês tenham, é interessante sair, né, do Meet e carregar de novo, mudar de navegador. E eu já começo fazendo uma pergunta, né? O que você mais odeia aí no mercado ou na produção, na distribuição do livro digital, né, do EPUB? Alguém pode citar aí algum item antes que eu comece a listar aqui? Quem se habilita? O que você mais odeia ou menos gosta aí no mercado de livro digital? Não ter um leitor universal, né? Isso aí o pessoal tá alinhado, que é justamente nessa levada, né? Eu listei algumas coisas aqui, justamente essa instabilidade dos e-readers que já vem um tempo, né? E, rapaz, eu tô gravando, peraí. Não, tô gravando. Às vezes eu posso esquecer. Então, essa instabilidade é um item. Funciona em um, não funciona em outro. Às vezes tem que fazer mais de um EPUB, principalmente essa relação do mercado e a Amazon. O próprio conflito entre o EPUB e o e-reader, né? O e-reader, às vezes, ele pode sobrescrever a formatação do EPUB, né? Ele já, numa antecipação de corrigir qualquer problema que o livro digital tenha, ele já força uma formatação, ele força uma paginação, né, os próprios recursos do sistema e também o que é de comum do mercado, a própria customização da característica, né, do EPUB, que isso é de praxe, tudo bem. Mal remunerado pelas editoras é bom. Mas aí isso aí já vem antes do livro digital, né? Ah, apesar, né, tem que mandar embora o revisor, o EPUB ainda não é web, né? Ele já está aí há algum tempo com W3C, mas o EPUB é um encapsulado de conteúdo, HTML e CSS. O grande problema dele é ainda estar atrelado ao XHTML, que é algo que já caiu por terra há muito tempo, né? Então ele é um híbrido assim de HTML5 com XHTML, com XML. Então os navegadores ainda não mastigam o EPUB de uma maneira natural. Tanto é que eu testei essa tarde, o Microsoft Edge já não suporta mais EPUB. Era uma iniciativa interessante de um navegador, né, mais recente ler nativamente o EPUB, né, pelo menos o EPUB de layout fluido, mas eu vi aqui, testei, parece que ele voltou atrás. Essa parte do design também, né, aí algumas coisas são decorrentes, né, da instabilidade do leitor, o pouco suporte, a própria a própria normalização do EPUB, né, a própria estrutura da documentação dele. A documentação não é nada, é igual você ter um projeto no papel. Então, fazer uma norma, fazer toda a especificação é legal. Mas se aquilo ali não entrar em prática, é mais uma documentação mesmo. Né? O suporte ainda é fraco, melhorou, né? Ainda, pelo menos a gente tem o Adobe Digital Edition, melhorou um pouquinho, o iBooks sempre foi um bom leitor.
né? Já mostrei aqui até em outros eventos, em live, o uso de Flexbox para formatação. Eu vou estar falando mais sobre isso aí na próxima semana até. Um recurso interessante que eu vejo em fórum, até lá nas conversas do W3C, que é linkar um e-book com outro, ou linkar externamente para dentro de um e-book. Isso pode ter algum viés mercadológico, de marketing, mas também é apontado como um limitador aí do EPUB, por ele ser encapsulado, enfim, ele não permite a essência da web, que é justamente o hiperlink, a referência cruzada, que é a essência aí do HTML. E a produção, né, mais otimizada. Você tem vários softwares, até mesmo o que eu ensino, né, combinando o InDesign, o Sigil. Não há um software, né, parte do Word. É um fluxo que obviamente dá para você otimizar, né, tendo aí o conhecimento técnico e tal, das ferramentas, conhecimento da linguagem HTML, conhecimento também do que é a mídia impressa, a mídia digital, saber pensar o livro digital, otimizar ele a partir de um projeto impresso, ou começar ele do zero. São habilidades aí do profissional que vai estar de frente aí nessa produção. Mas poderia ser sempre melhor, né? Você de repente centralizar isso num software só, ou ter algo mais robusto, enfim. Referência bibliográfica, então. É interessante sempre a gente ter essa troca, porque as necessidades são muito distintas, né? Pensar o livro digital, mas não é só romance, né? E aqui eu até comentei, né? Foi quando nessa semana, hoje é quinta, né? Foi segunda na live, né? Qual o melhor formato para a Amazon? E basicamente eu tirei do meu dicionário a palavra MOB e também o fato de converter o EPUB, mandar o EPUB convertido pelo Kindle Preview, mandar um MOB para a Amazon é o maior crime que você pode cometer, né, com a sua produção de livro digital. Né? Hoje eu vejo esse cenário bem real, né? Ele até comenta aqui na apresentação, que eu não me lembro de quem foi que eu peguei isso aqui, mas isso não é fácil, mas pode ser feito, né? E é real, eu na verdade já estou trabalhando nessa linha, né? Tudo bem que eu não mando para tantas lojas assim, né? Mas a produção que eu faço é centrada no EPUB 3. Eu faço a validação, né, do EPUB 3, faço a validação no Kindle Previewer, mas eu continuo tendo que produzir, né, duas variações, um EPUB para todo o mercado e uma variação do EPUB para a Amazon, devido ao que ainda é difícil a gente ter, né, o precious, né, o que é precioso, você conseguir unificar isso tudo num CSS só, né? Há possibilidade de fazer isso, até a media query específica para o MOB, para o KF8, mas teria, enfim, é arriscado. Eu ainda prefiro salvar o EPUB e testar no Kindle Previewer. Pode até agora, utilizando aquele fluxo que eu mostrei do Calibre, visto que o Calibre converte para o KFX utilizando o próprio Kindle Previewer, é um fluxo bem robusto se você quiser realmente validar e carregar um formato para o Kindle, para o device, que carregue o KFX. Porque se você carregar o MOB, você vai estar vendo uma subformatação ali do que o EPUB 3 certamente pode ser mais em estrutura de tipografia, própria questão da hifenização. Então, até hoje, né, quem trabalha com EPUB ainda aqui eu gostei bem dessa frase, é um mímico, né, encaixotado ali, como é que ele consegue se expressar, né? Você ter todo o potencial do CSS3 de formatação preso não tanto na restrição do formato, mas preso nos leitores, né? Na limitação dos leitores. Então a gente vive esse cenário ainda hoje, né? Passado aí 10 anos que o livro digital já está no mercado aí, trabalhando, né?
E aí, quais são as expectativas? Aqui eu vou trazer parte de uma apresentação que eu fiz em 2017, num evento, até lá em São Paulo, acredito. Né? Tem aqui o Gabriel Leles, até fez uma apresentação lá com a gente, né, sobre publicação digital, né, o projeto que ele fazia na época da revista com videogame, né, Gabriel? Eu vou estar comentando um pouco, é interessante a gente ver, né, o que eu comentei em 2017 sobre o EPUB, W3C e agora, como é que 3 anos praticamente se passaram e o que aconteceu. Deixa eu te sair aqui sair da tela cheia. Quando a gente fala assim em questão de expectativa da publicação digital, né, é interessante comentar projetos como esse. Quem não conhece ainda, né, Editions to Play, é um projeto aqui também baseado em parceria com o Google, que são livros para você visualizar. Né? Então é um nível de chamar isso de livro, né? É uma fronteira muito próxima entre uma animação, um hot site até. Vale a pena experimentar porque é outra usabilidade, a gente teria que criar um novo nome. Porque para mim isso aqui é praticamente um site, né? Um hot site. Tem que ter um outro nome, porque livro não cabe para isso aqui. Ele ainda, aí ele entra, ele está na web, ele continua nesse device. E ele faz uma série de recursos, ele é para ser lido no celular, nem para ser lido no desktop. Ele tem uma série de recursos do dispositivo mobile. Né? Eu não estou conseguindo nem navegar no livro. Agora foi. Então, deve ter alguma coisa de áudio, deve ter alguma coisa a mais, enfim. Mas assim, é um projeto interessante para mostrar como é a web que é o berço, né, para a gente poder ter uma experiência nova. Não adianta ficar nesse mundinho, né, do EPUB. O EPUB ele é uma iniciativa válida, ele serviu justamente para criar esse mercado, mas ele não tem estrutura para continuar. Isso é um fato, né? Agora, como isso vai se dar, né, eu vou tentar comentar aqui um pouco, mas é interessante a gente saber também que quando fala, mas o livro digital ele é restritivo, mas o EPUB não faz isso, é ruim, é bom, né? Tantas críticas que já se fez e se faz até hoje ao que a gente chama de livro digital, mas o livro digital ele não é só o EPUB. Né? Um livro digital ele se fecha, né, numa tríade ou até mais elementos. Porque a experiência só acontece quando você pega ali o Kindle e começa a ler, quando você abre um iBooks ali no iPhone e começa a ler, quando você está no Adobe Digital Edition aí no Windows e está lendo. Então depende do conteúdo, do formato, depende do hardware, né, do dispositivo e do software que está rodando dentro do hardware. Então é uma tríade que vai trazer a experiência. O mesmo conteúdo, como a gente sabe, né, essa instabilidade pode ter uma performance melhor ou pior dependendo da plataforma. Então não dá para isolar e culpar apenas um item. O problema não é o EPUB, o problema também de repente não é o Kindle, porque a gente tem que alinhar o melhor de que cada plataforma tem a oferecer, né? Não adianta só colocar como vilão um dos itens que não resolve o problema. Então, avançando aqui, a gente tem, né, essa relação do software e do hardware. Normalmente, quando vem de uma plataforma, já vem travada com DRM, né, que é a prática comum do mercado, como é o ambiente da Amazon, o ambiente da Apple, né, um ambiente fechado. Vamos estar aqui. E agora eu vou comentar um pouco como essa relação, né, desses 3 elementos que formam a experiência de leitura no mundo digital, ela acontece com alguns formatos aqui. Vou dar
uma explanada geral. Aqui eu já risquei o EPUB 2, que, pelo amor de Deus, tirando alguma plataforma, uma Saraiva da vida, algum legado, né? Porque quem ainda usa EPUB 2, a gente já está pensando em alguma coisa para frente. Então, se algum fornecedor, tudo bem, mas se alguma plataforma, Saraiva, algum lugar, ainda trabalha com o EPUB 2, é porque está com uma estrutura muito antiga, né? De 10 anos aí para trás. Não há menor, até porque o EPUB 3 ele roda em qualquer dispositivo do 2, né? Tem que ser algum conflito assim, bem específico para justificar essa produção ainda. Então o EPUB 3 ele é o que apresenta o maior afastamento entre a relação desses elementos, porque é muito variado o suporte dele. É um benefício e é uma fragilidade, porque ele pode ser lido em N situações, em N leitores, praticamente em todas as plataformas, sistemas operacionais. Então, realmente, essa variedade é difícil de você manter uma estabilidade, né? Hoje, né, nós temos aí os principais leitores. Eu vou estar comentando de um leitor novo, recente, bem novo até, lançado agora em março, do projeto Region, e vai permitir voltar a gente ter uma solução aí para o EPUB de layout fixo, com interatividade, todo aquele ecossistema que antes era a extensão do Region no Chrome, voltou agora como um aplicativo próprio, né? Então a gente tem esse cenário. Deixa eu ver aqui, ó, Kátia, tem um cliente que pela Bookwire só aceita EPUB 2. Ainda fora do Brasil, né? Você vê como a gente acho que já está à frente aí de muitos países aí, né? Nessa produção. Muito bem, então temos esse cenário do EPUB 3, e aí conforme a estrutura, o formato também, né, ele dita um pouco como vai ser essa relação com hardware e com software. O layout fixo, ele já se aproxima mais porque o ecossistema dele é muito menor, né? Recentemente eu até estava dando um suporte, né, e testando aqui uma funcionalidade da página dupla, página simples, com gerado dispositivo no leitor do Google, e realmente não deu. Testei várias combinações na formatação do Content OPF para especificar se é a página simples, a página dupla, né, o spread, enfim, seguir a orientação da marcação deles. Quase funcionou, mas na verdade, quando quase funcionou, virou um bug, né? Porque ele continuou exibindo a página na vertical com o dispositivo deitado e não ficou legal. Ele não conseguiu colocar uma página do lado da outra quando estava em landscape, né? Então há um suporte muito bom do iBooks. Até para quem não sabe, o layout fixo é uma invenção da Apple, é um desenvolvimento da Apple que depois o IDPF absorveu, né? O EPUB ele não veio com essa ideia de ter layout fixo. Então o mercado meio que não forçou, né? Mas no momento ali, sei lá, 2012, 2013, o EPUB estava se consolidando. Aí vem uma empresa como a Apple, lança uma variação de EPUB para layout fixo próprio para o dispositivo dela. Aí ia começar a descentralizar de novo. Eles pensaram, não, já que vocês desenvolveram isso, vamos trazer para o IDPF, vamos normalizar, vamos fazer a especificação e incluir ele na estrutura do EPUB. E assim nasceu o EPUB de layout fixo. Não é que ele é um problema, vamos até comentar no final uma solução interessante para ele, mas o InDesign, ele exporta, mas ele não tem essa preocupação de compensar as limitações que os leitores têm. Porque o problema todo é que o Google Books ele deveria respeitar a especificação do EPUB, e quando eu colocasse lá o spread both ou spread alto, ele deveria gerar de página simples para dupla, como o iBooks faz. Agora o InDesign ele não vai pensar em compensar isso com um script junto, sem chance disso acontecer. Para isso existe
outras ferramentas. Aí a gente chega no ambiente mais próximo, aonde você consegue ter uma proximidade muito mais, né? Porque é um ambiente mais fechado. Aqui eu estou falando da publicação digital, utilizando até um método em Five, onde hoje a gente consegue ter até, né, entre aspas, um formato responsivo, né? Onde você diagrama duas vezes para desktop e para mobile, e aí consegue realmente ter uma experiência semelhante até a soluções, né, lá do primórdio da publicação digital, como era o Adobe Digital Publish, né, soluções de Aquafadas, Twix, o que permite justamente essa produção otimizada e renderizar, né, no navegador cada layout para a largura do dispositivo. Então começa a ter uma produção mais refinada e uma integração maior por ser HTML5. Mas dependendo aqui do plugin, né, pensando em design, claro. Aí eu tenho o Web App, que também está gerido pelo In5. Estão me ouvindo aí? Tá de boa? Né? E aí, na verdade, o Web App ele tem uma experiência só mobile. O Web App não funciona em desktop, ele vai só direcionar para smartphone, tablet, e também é uma gestão direta pelo In5. Isso tudo você finaliza por ele. Aí chegamos no nível mais robusto que eu até comentei no grupo de aluno, né, um projeto no qual você pode alimentar um aplicativo de banca. Ele pode ser desenvolvido, pode não, deve ser desenvolvido externamente, seja um aplicativo nativo, que é produzido na própria linguagem, né, o Swift para iOS, e hoje aí tem uma linguagem no Kotlin, o Java, um framework para Android, ou híbrido utilizando aí um React, Ionic, Cordova, PhoneGap, essas plataformas, Xamarin. Tem N plataformas que produzem aplicativos já para iOS e para Android de forma híbrida, aí com diferentes características cada uma. E aí desenvolvendo uma estrutura de banca para alimentar a publicação criada pelo método In5. Então aqui você tem o universo mais perfeito possível, no qual o conteúdo ele está sendo produzido para funcionar de uma maneira específica num único leitor. Nem aqui é tão perfeito porque há, né, ainda há, né, nunca é perfeito porque há o sistema operacional ali, né, ditando as suas particularidades, que não são poucas entre iOS e Android. Mas aqui ainda há a questão do navegador, né? Aqui ainda há um pouquinho mais, que está direto no navegador. Aqui realmente é o cenário que você fica mais refém do sistema operacional, mas é um outro tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem esse cenário amplo. E aqui, só comentando um pouco das ferramentas e tal. Isso é lá de 2017, né, que eu trouxe só para dar um contexto. Se é possível, né, como eu estou comentando aqui, a gente tem um e-book sem um leitor. Esse é o objetivo do W3C, é fazer um livro digital que não dependa de um software leitor, né? Que ele possa ser lido também num software leitor, mas ele possa ser lido direto no navegador, sem ter um aplicativo específico de leitura. Para isso, né, você tem uma série de tecnologias aí atreladas à web, né? Essa questão do Open Web Platform, que é justamente elas visam aí distribuir conteúdo de uma maneira estruturada e com uma série de recursos, então tudo open source. Algumas que a gente conhece mais, né, que está lá mais para o front-end, HTML, CSS, o SMIL aqui, que é o responsável por fazer a leitura, o read aloud, quando você faz esse recurso de voz sintetizada que o dispositivo lê,
essa marcação usa o SMIL, SVG, WebFont, enfim. É um pacote de recursos que permite justamente avançar, né, porque o W3C está trabalhando, que é o Web Publication, que é uma nova estrutura, né, de empacotamento, e vai continuar sendo um empacotamento de conteúdo, né? O que é um livro digital? Você junta texto, junta imagem, né, em HTML, junta as folhas de estilo, junta os metadados todos, a especificação de leitura, tudo mais. E agora isso zipa e deu o formato de EPUB. Vai ser algo parecido, mas vai mudar um pouquinho essa declaração. Da mesma forma, a parte de aplicativo, né, está avançando e está aí no mercado PWA, que é o Progressive Web App, que é a iniciativa também de ter uma experiência de aplicativo sem necessitar da loja, do Google Play, da Apple Store, de passar por toda essa questão de mercadológica. Enfim, isso pode acontecer em algum momento, mas há um lobby aí muito forte, né, de mercado para ser superado. E aí lá em 2017, né, isso aqui é lá do o evento que eu fiz tal, eu trouxe cadê? Tinha um negócio aqui, acho que está no final. Uma marca do tempo ali dizendo como é que o W3C, né, em 2020 já tinha uma expectativa de ter um formato recomendado. Então aqui, como eu comentei, né, Web Publication é uma coleção de recursos que podem ser identificados e descobertos, tal. E aí essa estrutura que a gente conhece hoje, né, uma sequência de HTML, né, imagem, CSS e o metadado. Avançando aqui no raciocínio, o EPUB, né, ele tem essa estrutura aqui que é empacotada, e é isso que a gente tem dentro do empacotamento, né, o Spine. Isso é o Content OPF, basicamente, o metadata, o manifesto de todo o conteúdo, e o Spine, que é a ordem de leitura. E é isso aqui, quem trabalha com EPUB ou quer trabalhar tem que lidar com esse arquivo aqui em algum momento, Content OPF, que é o cérebro ali do livro digital. Normalmente o Sigil lida muito bem com isso, a gente só interage aqui em algum bug, algum erro de validação, é muito pontual. Mas aí, o que é a proposta do W3C? A gente continua tendo metadados, recursos, a ordem de leitura, só que isso declarado de outra forma. Essa imagem é muito boa, né, do JSON. JSON, né, é uma estrutura de marcação semelhante a XML, e ele é a base do novo manifesto do livro digital. Isso é oficial pelo W3C. Esse é o cenário, né, do Web Publication. Né, a gente tem todo o conteúdo aqui disponível, né, CSS, né, o conteúdo real, tudo isso declarado num manifesto JSON agora. E aí entra algumas coisas novas, né, que é a possibilidade de ter uma URL. A ideia vai ser esse funcionamento online e offline. Enfim, a coisa é muito mais profunda do que só esse esquema. Tanto que esse aqui era o ponto que eu queria mostrar, né? Esse aqui lá, os pontos marcantes em 2017, tá vendo? Lá no final desse ano já era para ter uma recomendação do Web Publication. No início desse ano já era também, já está, né, uma variação aí do Web Publication e do EPUB 4. Mas acabou, né, a coisa não fluindo tanto assim. Hoje a gente tem o Web Publication, ele chegou, né, ao rascunho do editor, que é um nível mais acima desse primeiro aqui, né? Mas ainda falta realmente amadurecer mais essa ideia para ele chegar a ser um candidato à recomendação, né? Então isso aqui no final do ano passado, e eu até combinei lá com
com o Ivan Herman para esperar a data de hoje para também colocar em rascunho, né? Então hoje entrou em rascunho do editor o manifesto, né? Que na verdade o manifesto é justamente essa etapa aqui só. Então há todo um grupo de trabalho só para essa etapa e um grupo de trabalho visando o formato como um todo. O negócio é denso. Tá? Quem quiser aí, ó, pode, depois eu compartilho o link. Aproveitar e maratona, quarentena e cai dentro aqui, ó. Então a gente tem essa estrutura que está sendo desenvolvida, está sendo evoluída, enfim, é um trabalho lento, né? Você vê que... Mas eu acompanho os e-mails ali, eles trocam e-mail, eles estão interagindo ali em determinada velocidade. Beleza? Então a gente tem esse cenário, né, acontecendo aqui hoje, está meio lentinho, mas está avançando. E aí, em 2017 também eu comentei sobre a plataforma do Region. O Region realmente era e é ainda uma grande promessa. O Region, ele acabou, né, ele não tem mais como extensão do Chrome, já caiu. E hoje ele é um SDK, né? O que é um SDK? Ele é uma base de desenvolvimento. Ele tem vários projetos, bem interessante o GitHub dele, ó. Ele tem vários projetos disponíveis para uma empresa implementar. Para começar aqui, ó, ele tem, aqui é um sumário, mas ele tem aqui os padrões, tá vendo? O Web Publication Manifest, a especificação de JSON, né, para distribuição. Eu acho que na verdade o Region ele já fez uma certa modificação no manifesto desenvolvido pelo W3C que ele usa dentro da estrutura de leitor que ele faz, né? Ele tem leitor, se você, para quem não conhece, pessoal, olha só, existe aplicativos aqui, ó, Publication Viewers do Region para Android, para iOS, tá vendo? Ó? É compatível com layout fixo, compatível com layout fluido, é um gratuito, claro, né? É um bom ambiente para se começar a diversificar a plataforma de leitura, que é justamente o grande gargalo do EPUB. De repente, pode-se, em vez de indicar o Adobe Digital Edition, pode-se indicar esse R2 que ainda está publicado, mas é um beta contínuo, né? Então você tem esse aplicativo leitor para mobile disponível aqui para baixar. Você pode buscar R2 mesmo o nome. Acho que o cara R2 só faltava botar o D2 aqui. Acho que ele gostava de Star Wars. Aí tem esses outros aqui são de mercado, acho que eles indicam, né? O Dito eu já ouvi falar, ele é até bem cotado aí em plataformas de teste. Esse aqui para audiobook. Aqui alguns exemplos que eu baixei, mas não vi grandes coisas. E é isso, você tem aqui uma estrutura de servidor, que é mais a parte de você montar uma plataforma de leitura. Por exemplo, o EPUB.js é um framework onde você consegue montar um ambiente de leitura dentro do teu site. Você monta, você desenvolve como se fosse um leitor desse de e-book com toda a característica, né, que ele tem de tema, de fonte. Ele é um leitor completo de EPUB que você implementa no teu servidor e você pode ter um caminho além das livrarias, né? Porque você pode ter um e-commerce e disponibilizar a leitura no seu próprio site, dentro de uma área de membro, toda com a segurança da ORL, sem permitir cópia, essas coisas todas. Aqui já é uma palhinha do Thorium. Então, veja, há vários projetos ali no GitHub, né, disponíveis pelo Region, e ele tem esse desenvolvimento aqui. Deixa eu abrir um outro site aqui.
Aqui é o link que eu vou compartilhar com vocês também, que é para poder baixar o Thorium. E ele tem, tá vendo, ó, o Radeon Desktop, o Radeon Mobile, o Radeon Web, só que tirando o Thorium Reader, todos esses desenvolvimentos aqui, eles são pacotes de desenvolvimento, não está disponível para eu usar. O Radeon Desktop, ele é um SDK para eu poder desenvolver um leitor desktop, né? E acho que eles fizeram, acho que o mercado, não sei como lidou com isso, mas eles fizeram esse Thorium Reader que já é um produto pronto para você trabalhar. Aqui não, aqui você tem que desenvolver. Beleza? Cadê aqui? Então vou falar um pouquinho do Thorium. Eu até peguei aqui emprestada uma outra apresentação que eu vou passar para não demorar muito. Eu vou estar passando rápido para vocês verem os recursos. Depois eu vou exibir ali. Então ele é multiplataforma, open source, né? Eu peguei essa apresentação, claro, do EDR Lab, que é o que desenvolve hoje com o Radeon. Então tem uma interface até bacana, clean, a navegação do livro. Então ele já tem recurso acessível, já faz a leitura, né, do texto, text to speech, marcação, anotação, highlight. Já é compatível com Web Publication, tá vendo? Já faz aí tudo que o Radeon faz, já tem essa estrutura do manifesto, do JSON já alinhado. Ele tem esse recurso interessante de feed, né? Como se fosse um feed de blog, compatível com esse LCP, que é um DRM também desenvolvido lá. Esse DRM vem do W3C, né? Era um desenvolvimento que já vinha do IDPF, que é um DRM mais flexível. Aí falando um pouco da Under the Hood, né? A tecnologia por trás dele, né? Aí está em beta e tal. Aí ele comenta aqui alguns recursos mais para frente que eu achei interessante. O idioma. Você pode taguear, né, os metadados do livro para fazer uma pesquisa depois, isso customizado. Aqui o feed de notícia, feed books. Mas aqui eu achei legal dele a nota de rodapé, né? O page list eu já vi que ele não funcionou direito, porque eu subi um livro lá com page list e ele não exibiu. Mas landmark, o sumário, claro, né? Ele marca o sumário com um destaque aqui interessante. E toda a formatação normal do EPUB. Bastante coisa aqui, né? Modo escuro, modo de layout também, é bem completo. E aqui ele funciona, a nota de rodapé semelhante ao do Kindle, ele mostra um pop-up, tá vendo? Isso já igual o Kindle, a gente não faz nada, né? A nota de rodapé é normal, que é exportada do InDesign, e ele já dá esse comportamento que traz uma usabilidade melhor, né? Então deixa eu mostrar aqui alguns livros, né? Então tem aqui, ó, o capa, sumário, aqui o sumário do livro. Ele tem uma navegação que eu gosto também, que é quando eu estou num capítulo, ele faz a navegação aqui, né, no scroll. Isso facilita muito a leitura, evita quebra, né? Essa questão da paginação, de quebrar a leitura para outra página, para outra tela, aí quebra um box, quebra uma tabela, a navegação assim fluida é muito mais propícia, né, para um ambiente digital. Então você tem todo o controle aqui do layout, você pode até dividir em colunas. Interessante que ele não está. Aqui ele pode paginar também, eu falando aqui que ele não faz. Ó. Ele pode paginar e quando pagina ele pode até botar em colunas, tá vendo? Quem é mais retrô, quem é vintage, quer ver o livro
com aparência mais... Aí ele já jogou a imagem. É porque está em duas colunas. Aí acaba forçando um pouquinho essa separação aqui, já não deveria funcionar assim, né? A ideia era manter isso aqui junto, né? Bem, então ele tem essas funções. Aqui no layout fixo, olha só, a gente já consegue ter novamente uma animação, ter a galeria de foto, ter o áudio. Né? Esse aqui é até um material de exemplo do curso, ter link, ter vídeo. Ter aqui, ó, pop-up, a navegação. Então você já pode explorar mais aí os recursos do próprio InDesign. Beleza? O Thorium é só para desktop, mas existe a base aqui do Region, né? Como eu estava comentando, existe aqui os aplicativos dele que utilizam essa mesma estrutura, e aí vale a pena testar com mais calma se eles vão rodar o layout fixo da mesma. Isso é um teste que eu vou fazer também. Mas só pode, eu já baixei, já até instalei, mas é o R2 Reader. Só até linkar aqui, ó. Ah não, ele tem essa interface aqui, ó. Parece até parece até um pouco o iBooks, né? Ah, mas aqui, ó, tá vendo? Ó, Features. Region, LCP, CBZ, Custom, Fix Layout, Suporte, ainda tá em desenvolvimento, tá vendo? Eles estão para implementar o layout fixo no mobile. Ainda não tá. Pelo menos no iOS. Vamos ver no Android. Ah, no Android já tá vendo? O desenvolvimento corre separado. Então, para ambiente Android, pelo menos ele já lista aqui que tem suporte ao layout fixo. E isso aqui é a leitura da direita para a esquerda, né? Para o mundo árabe lá. Então, vou fazer esse teste, vamos ver como é que ele se comporta também no Android e no iOS com um layout fixo vindo do InDesign. Mas já é uma promessa aí mais próxima, algo que realmente está sendo trabalhado aqui, né? Voltando para a apresentação. Beleza. Aí temos o Thorium, que acho que era uma coisa que eu queria compartilhar com você. Acho que é uma coisa que foi de março de 2020 que o Region lançou esse leitor, então está bem recente. E uma coisa que a gente precisa é aprender a aceitar o livro digital com aquelas características que eu comentei, né, de você combinar o formato, né, o software leitor, o sistema operacional. Mais uma vez, o formato, o hardware, o software. Numa visão mais ampla disso, eu peguei esse trabalho aqui, que é um artigo até de um mestrando, né, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou até deixar, acho interessante compartilhar com vocês. Acho que aqui o Drive não deixa link, não deixa botar anexo, né? Vou colocar o link aqui rapidinho para vocês, ó. O nome dele vou citar aqui direitinho, peraí. É o Maurício Elias. Eu até participei da pesquisa que ele fez do mestrado
E ele desenvolveu aqui, tipo, o que ele chama de framebook. É uma abordagem interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui o artigo, né? Que na verdade ele coloca um outro, né? Dentro desse cenário aqui, a gente tem o formato, a tecnologia, que é o hardware e o software, e o leitor. Ele já coloca mais um item aqui e faz uma divisão, né, de elementos primários, secundários. E é bom dar uma lida e ver como é que a gente pode pensar melhor o digital, toda essa estrutura, essa interdependência que tem entre os elementos, conteúdo, tecnologia, o leitor também. É uma leitura interessante aí que eu indico. E aqui também eu vi muito material, né, do próprio site lá do EDR Lab. Então tinha uma apresentadora lá bem revoltada com layout fixo, né? E aí ele diz, ó, layout fixo não dura, né? São e-books que não duram. Não faça layout fixo, não aceita, né? Ou aceite layout fixo são temporários, ou layout fixo e não, né? Por último, faça layout fixo quando o layout fluido não funcionar. Então ela estava bem revoltada aí com o layout fixo e na verdade o layout fixo ele precisa de um acompanhamento melhor para superar as limitações dos leitores, né? Como eu falei, ele é um produto que nasceu da Apple, funciona bem no iBooks, né? Claro, eles que indicaram, tanto é que a marcação do XML que ele leva, né, para indicar, ainda tem uma relação forte lá com iBooks. E agora, né, a gente tem o PubCoder, que foi até indicado no grupo, né, a gente viu que realmente ele é um software dedicado para fazer até aplicativo também, né, então ele tem essa abordagem de ser uma ferramenta de autoria, né, de design, compatível, você consegue importar conteúdo do InDesign e exportar para diferentes formatos. E ele tem um ecossistema, é um fluxo parecido com o Digital Pub Suite, com, né, Aquafadas, com esse ambiente de publicação digital. Ele é até, mal comparando, né, ele tem uma estrutura até parecida com o In5, só que o In5 ele é um elemento, né, um plugin que se utiliza, se valida do InDesign e ele não tem esse ambiente de distribuição, de leitura, porque ele se valida também do navegador. Mas o In5 ele poderia avançar para uma estrutura dessa, né, de também criar um aplicativo, criar uma plataforma de leitura. Ele obviamente usa a base, né, toda do InDesign, que já está ali meio caminho, mais do que meio caminho andado, ele já tem a base ferramental pronta, né? Mas o PubCoder ele vem com um caminho próprio, né? E é muito semelhante ao que eu venho trabalhando durante anos, né? Então os recursos tem e o que eu chamo mais interessante aqui, o PubCoder eu já conheço, já testei, mas eu sempre tive um preconceito com ele, né? Não, o InDesign consegue superar e o layout fixo é um nicho do nicho, né? O EPUB já é um nicho, dentro dele ainda tem um layout fixo. Devido a todas as restrições e a fraqueza que os leitores oferecem de suporte para o layout fixo, todo o desenvolvimento mais elaborado acaba indo para aplicativo de livro infantil, né? Principalmente o mercado infantil com animação, com movimento. Aí acaba a experiência se tornando mais parecida com um game, aí não adianta, aí você tem que ter mais recursos e vai direto para o aplicativo. E eu já vi gente, né, até eu até comentei isso alguns anos atrás, quando tinha o prêmio lá de literatura, né, o Jabuti, tinha lá a categoria de livro digital, e dentro do livro digital, o livro infantil participava. E teve um ganhador lá que era justamente um aplicativo só para iOS, com um livro digital com recursos totalmente passíveis de serem criados no InDesign, só simples animações e, né, um sonzinho e tal.
Então a editora ela gastou para fazer um aplicativo utilizando recursos sem a necessidade de ter um aplicativo e ainda fez só para a Apple, no qual o iBooks teria total suporte. Então é uma miopia assim, né, de como desenvolver, de qual é a necessidade, qual é o recurso, como pode distribuir, se é compatível com o leitor, se não é. Então, gastou um dinheiro à toa, possivelmente, ali. Tudo bem que ela vendeu direto pela Apple, vendeu, mas pagou 30% de comissão de qualquer forma, se ela tivesse vendido pela iBook Store ou pela Apple Store. Então, o que eu quero mostrar é que o PubCoder, realmente ele tem, né? Eu já conheço pessoas que utilizam, já vi vários releases. E o que eu quero comentar é a força do design. Cara, eles fizeram um rebrand total, o site era todo estranho, né? Agora tá uma publicação clean, tá? Moderna. Eu até tô para começar um projeto aqui de uma plataforma, eu até peguei um print ali do site dele como referência, que ficou muito bonito, moderno, clean. E isso chama atenção, me motivou a utilizar mais essa ferramenta. E é até algo que eu vou comentar com o Just, né? Just que desenvolve o plugin do In5, se ele der uma melhorada na própria comunicação dele, no site, na navegação, na marca realmente que ele tem, certamente ele vai aumentar a participação do mercado que ele já tem. Então você vê, tem vários recursos interessantes, lembra muito o DPS, né, nas funções, exporta, ele gera aplicativo, acho que single app, né, EPUB, HTML5, Kindle, e o XPub, que é um formato proprietário. O XPub é o formato que ele usa para o leitor, então você pode baixar, existe o PubCoder Reader, que é compatível, obviamente, com o suporte, com o software dele, né, tipo uma mini Apple, assim, né, todo o ambiente meio fechadinho, e ele também tem uma banca ele permite você desenvolver, cada um tem um modelo de preço, aqui é gratuito, né? O Reader é gratuito, mas aqui tem um modelo de preço para você poder criar um aplicativo a partir do conteúdo gerado. Mas como é HTML5, ele também suporta HTML5, você pode desenvolver no InDesign, exportar pelo In5 e alimentar o aplicativo criado por eles. Mas caso você queira fazer isso, óbvio que você vai buscar Dual Pixel, né, do que fazer com uma empresa americana. Mas o que eu quero dizer é que esse ano eu vou absorver o PubCoder na minha lista de treinamento. Eu vou fazer uma imersão no PubCoder e muito em breve teremos aí material e possivelmente ele vai fazer parte aí do meu roteiro junto com o método In5. Da mesma forma que a gente tem o método In5 que permite aí todo o desenvolvimento de publicação, né, que melhorou, né, a saída do InDesign para a web, a gente pode também ter no meu portfólio uma ferramenta que vai melhorar a saída também para o EPUB, principalmente o EPUB de layout fixo. Enfim, eu vou experimentar essa ferramenta e essa era a novidade aí para esse ano, além de outras coisas que eu estou querendo fazer também. Enfim, essa era a fala, até que 1 hora certinho. Ainda tem mais coisa aqui que eu queria falar. Eu peguei essa apresentação aqui do Biggest e falando de inteligência artificial. Biggest também é tipo um IDPF da vida, um monte de empresa que pensa aí o livro digital, né? E aí ele comenta sobre automação, machine learning, inteligência artificial, como isso pode impactar as editoras, as livrarias. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Aí ele comenta aqui algumas aplicações, né, que podem ser realizadas de chatbot, ou até numa live passada, né, até na última, eu falei sobre ferramentas, né, para o design. Ali tinha ferramenta para chatbot, ferramenta para você produzir
né, comando de voz. Então isso a gente tem que estar se envolvendo, estar mais próximo dessas tecnologias, e hoje tem muita solução sem codificação, já tem plataformas, né, que facilita a entrada de você produzir. Aí tem aqui uns exemplos, vocês podem dar um print aí, ó, e ver essas iniciativas das empresas de palavra-chave, otimização. Eu vou comentar sobre essa aqui, ó, Storyfit. Você vê que é uma empresa focada em desenvolver, né, para publicações aqui, para editoras, metadados mais refinados, né, palavras-chave. Enfim, você vê, ele usa Big Data ou algum Machine Learning aqui para poder refinar melhor a partir da leitura do livro, né? Teria que entender melhor como funciona. Mas você vê, já é um mercado que existe para editoras e para o mercado de multimídia, né? Áudio, vídeo. E outra aqui que eu achei interessante, que já é bem conhecida, né? Wattpad, que hoje ela faz tipo uma curadoria, né? Você tem aqui o Wattpad Studio, o Wattpad Books. Então já nem é um ambiente só para uma editora achar. A Wattpad já lança em parceria, né, com grandes editoras. Então ela já deve fazer uma avaliação também do conteúdo ali, que deve ser bastante conteúdo, uma comunidade forte. E aqui mesmo você pode já alavancar e iniciar uma carreira pela própria plataforma, sem depender de terceiros. Enfim, então ele comenta aqui Data Drive, enfim, ele não fala muito o que eles usam, né? Mas bem, depois vocês podem buscar essas empresas e pesquisar um pouco mais. Beleza, pessoal? Então, era esse, né? Se quem quiser comentar alguma coisa, o momento é agora, né? Essa visão geral, tá tudo sendo gravado, depois vocês podem rever. Eu posso até depois aqui deixar na reunião aqui os links. Eu coloco os links agora antes de fechar. E mais um recadinho, essa semana eu vou preparar um material bacana aí sobre EPUB, utilizando live. Farei 3 lives aí seguidas, uma semana especial para o EPUB, né, dia 21, falando de grip, né, várias dicas aí de como você pode fazer busca, troca, como por exemplo você mudar, né, a tag do Fig Caption com a tag Figure, cabeçalho. Vamos trazer aí umas dicas de formatação de box, cabeçalho, abertura de capítulo com CSS, e como formatar lista e tabela também utilizando, né, estruturas mais elaboradas de CSS. E para quem, né, deseja se aventurar aí nesse mercado, pode aproveitar aí, ó, até sexta-feira, até amanhã, 25% de desconto no curso. Deixar também o link aqui do curso para vocês. Quem não conhece o nosso curso específico, né, sobre produção de e-book e EPUB, temos 2 aulas aqui, né, falando sobre o sigilo, sobre multimídia. Vocês podem conhecer melhor aqui. Muitos aqui já são alunos já de casa, mas quem está chegando agora tem a possibilidade também de aprender. Então semana que vem vai ser bem agitada. Eu já tenho boa parte desse conteúdo pronto, é fruto aí da experiência de trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu vou reunir algumas dicas bacanas e eu vou estar divulgando aí na semana que vem o link, tudo direitinho aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui, deixa eu parar a apresentação. Agradeço aí a presença de todos. Enquanto eu falo aqui, deixa eu compartilhar os principais links aqui que eu passei aqui do Region. Quem quiser também deixar algum comentário, aproveita.
Aqui o Web Publication. Web Publication aí é um desafio aí, quem quiser estudar, já vai se preparando. Thorium, Wattpad, Storyfit, isso aí vocês, é só dar uma busca na web. E o PubCoder, né? Ficou bacana o site deles. Beleza, pessoal? Então, fechando aqui. Boa noite a todos. Certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.